Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Que bom te ver de volta. E vamos começar essa aula logo, porque tempo, mais do que dinheiro, tempo é também conhecimento. Roda a vinheta. E aí, você está sabendo anatomia o suficiente para conseguir pegar uma veia ou cada vez que a câmara de gotejamento para, você fica inseguro porque o paciente é difícil de ver e você não lembra anatomia? Se você já é meu aluno, eu sei que você já está inscrito no canal e já curtiu esse vídeo, porque você sabe que o conteúdo vai te ajudar no estudo. Se é a sua primeira vez aqui, considere deixar o seu like se esse vídeo agregar de alguma maneira nos seus estudos e acrescentar algum conhecimento novo para você, tá bom? Vamos lá! Hoje a aula vai ser de anatomia topográfica das regiões utilizadas para punções venosas. Quando eu falo de anatomia topográfica, eu estou falando de uma anatomia regional. Ou seja, a gente vai nas regiões onde a gente costuma fazer punção para ver o que além da veia eu tenho nessas regiões e quais as referências anatômicas para eu conseguir realizar uma punção de sucesso. Quando fala de anatomia, é isso daqui que vocês imaginam, né? Principalmente quando falo de anatomia de veia. Qual veia que você puncionou? Ah, não sei, né? Só sei que foi por aqui. Não é esse o perfil de profissional que a gente quer ser. A gente consegue sucesso profissional a partir do momento que a gente se apropria do nosso conhecimento, da nossa importância. Quando eu falo de punção, eu estou falando de uma canulação venosa ou arterial obtida através da utilização de um catéter. Qual é o catéter? A gente conhece vários, que acaba chamando principalmente pelo nome da marca, né? Como, por exemplo, um abocate ou o scalp. Aqui a gente tem a representação de uma agulha, mas o catéter vai acabar variando de acordo com a necessidade da nossa punção. Posso funcionar para fazer uma monitorização hemodinâmica invasiva, infusão de solução, seja de medicação, de nutrição parenteral, terapêutica substitutiva renal de urgência, reposição hidroeletrolítica, coleta de material para análise. Quando eu penso em coleta de material, sei que é um catéter que vai ficar pouco tempo na veia, então isso facilita muito a escolha do local de punção, ou cateterismo, por exemplo, para procedimentos cirúrgicos. Quando eu falo de acesso venoso periférico, eu tenho que considerar o que é na hora de escolher qual veia eu vou puncionar. Visibilidade, calibre, se é palpável ou não e se o local é de fácil acesso. Quando a gente vê uma dessa, a gente fica o quê? Até meio vampirizado, né? Querendo logo fazer a punção numa veia dessa. Para você que está chegando agora num curso da área da saúde, seja medicina, seja enfermagem, eu tenho certeza que esse não vai ser o primeiro paciente que vai aparecer para você. Você tá falando sério? O que isso significa que você vai ter que saber anatomia para conseguir realizar essa punção com sucesso. E mesmo que esse fosse o paciente que aparecesse para você, eu te garanto que não ia ser tão fácil pegar essa veia, porque eu percebo que esse é um paciente que tem uma porcentagem de gordura muito reduzida. Isso significa que, quando eu entrar com o catéter para tentar funcionar essa veia, muito provavelmente ela vai deslizar no espaço subcutâneo, que é o que a gente chama de veia bailarina. Então, essa não é uma veia muito fácil de pegar. Você vai ter que se garantir na anatomia muitas vezes. Muito provavelmente, a tua faculdade ou colégio técnico que você estuda não tem um venoscópio como esse. Esse é um venoscópio que funciona através de transiluminação. Ele custa por volta de R$ 2.000. Aí tem uma oscilação de preço. E é mais facilmente encontrados em unidades de atendimento a criança ou neonatos. Se for um hospital que não carece de recursos, é possível que você encontre um desses. Esse daqui, então, eu acho que vai ser um pouco mais difícil de você encontrar. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E agora? Tô vindo pela primeira vez. Esse daqui custa por volta de 12 a 13 mil. Desconfio
que na sua faculdade não deve ter. Se tiver, parabéns, que bom. Mas ainda que tenha na tua faculdade, é possível que no estágio não vá ter um desse. Então, meu bem, você vai ter que estudar anatomia, tá bom? Tá bom. Muito bem. Quais são as principais veias que a gente utiliza? No membro superior, cefálica, basílicas intermédias, ou do antebraço, ou a basílica cefálica, e as veias metacarpais dorsais, lá da rede venosa dorsal da mão. Membro inferior, safena magna, ou arcada venosa dorsal do pé, talvez veia femoral, embora não seja mais indicado, punção em membro inferior, porque o risco de flebite é maior. E na região cervical, desde o decreto 94.406 de 87, que a enfermagem pode fazer veia jugular externa. Não falei interna, falei externa. Veia jugular externa é um acesso venoso periférico e não central. Nossa, professor, mas tem que decorar esse monte de nome? Na hora eu vou lá observar, vou apalpar a veia, o que der foi. Minha gente, não precisa saber exatamente todos esses nomes, tá bom? Mas você precisa saber escolher a melhor veia e você precisa principalmente saber a localização dessas veias num paciente que não tiver essas veias palpáveis, não tiver essas veias calibrosas, não tiver essas veias visíveis. E aí você vai precisar do conhecimento anatômico para conseguir fazer essa punção. Vamos começar com o membro superior. Observa aqui, quando estou falando de veia, eu sempre vou descrever da periferia para o centro, que é o fluxo que o sangue vai realizar. Então, vejo aqui, minhas veias digitais dorsais e também as digitais palmares, dorsais vão se confluir em uma rede, que é a rede venosa dorsal da mão. Rede justamente porque ela tem esse entrelaçamento das veias. Vejam aqui as metacarpais dorsais e muita variação anatômica. Então, uma vez que a gente tem bastante variação anatômica no dorso da mão, a gente acaba chamando a essa rede de rede venosa dorsal. Rede venosa dorsal, ela vai se terminar em duas principais veias. Veia basílica do antebraço e veia cefálica do antebraço. Percebam que aqui eu tenho essa imagem do nétero, que é uma vista posterior. Veia cefálica lateralmente, olha o primeiro dedo aqui, veia basílica medialmente. Quando eu venho para uma vista anterior, eu observo aqui a emergência da veia cefálica e da veia basílica. Basílica medial, cefálica lateral. Percebam que elas se iniciam na face posterior de antebraço e se continuam na face anterior. Observo uma importante veia aqui, que é a veia intermédia do antebraço. Veia intermédia do antebraço, aqui nesse exemplo, ela está emitindo uma veia intermédia cefálica e uma veia intermédia basílica, formando, observem aqui, um M, que é o M clássico. Esse é o padrão que a gente mais vai conseguir observar nas variações anatômicas das veias dos membros superiores. Por que chama cefálica? É porque ela vai direto para a cabeça? Não, não é por isso. Ela se chama cefálica porque lá na época de Hipócrates, durante a teoria dos humores, em que era oferecido tratamento de sangria, para indivíduos que tinham cefaleia, era feita a sangria dessa veia. Então, o nome cefálica faz referência a céfalo, cabeça, porque era a veia utilizada para sangria para pessoas que tinham dor de cabeça. Enquanto que as basílicas, do lado direito para males do fígado e do lado esquerdo, males do baço. Ah, professor, funciona? Não, não funciona. Mas naquela época, acreditava-se que funcionava. Não sei dizer como que era feito, quantos ml que eram retirados, se tinha-se uma noção de quanto que era retirado, mas eu costumo brincar que é o mesmo princípio do antialérgico, né?
O princípio do antialérgico é, enquanto você dorme, você não tem alergia. Aqui no caso da sangria, eu brinco, brincadeira, pelo amor de Deus, que enquanto você está desmaiado, você não tem dor de cabeça. Mas é lógico que é uma brincadeira, né, minha gente? Muito bem, tenho aqui meu padrão M clássico. M clássico vai continuar sendo aqui como veia cefálica e veia basílica. Perceba que ela é contínua, olha só, a cefálica e a basílica, e elas têm como tributárias a intermédia cefálica e a intermédia basílica, que vem de intermédia do antebraço. Esse é o clássico. Nessa outra imagem, também do néter, eu vou observar veia basílica e veia cefálica, e a minha intermédia do antebraço ela vai acabar desembocando na basílica e não vai se tributar para formar uma intermédia basílica e uma cefálica, ela vai direto para a basílica. E aqui eu tenho a veia intermédia do cotovelo, unindo cefálica com basílica, diferente do padrão anterior. Alves 2012 descreve 5 tipos de variações anatômicas do padrão venoso da fossa cubital presentes. Vejam só, M clássica foi o que a gente viu, intermédia do antebraço, formando aqui uma intermédia basílica desembocando na basílica e uma intermédia cefálica desembocando na cefálica. Tipo 1 tem uma intermédia basílica e uma intermédia cefálica, só que elas derivam da própria veia cefálica. E depois que a intermédia cefálica recebe uma cefálica acessória, ela se continua como cefálica. A intermédia do antebraço está desembocando na veia basílica. No tipo 2, é muito semelhante com o que a gente acabou de observar lá no segundo modelo do néter, uma intermédia do cotovelo comunicando cefálica com basílica e a intermédia do antebraço desembocando na basílica. No tipo 3, não há comunicação entre basílica e cefálica, ou seja, não tem nenhuma veia unindo aqui na fossa cubital veia cefálica com veia basílica. E eu observo a veia intermédia do antebraço desembocando na basílica. No tipo 4, a cefálica desemboca na basílica e recebe também a intermédia do antebraço, não se continuando lateralmente. Primeira coisa, o que eu consigo observar aqui? Que a veia basílica ela vai correr aqui medialmente no sulco bicipital, ok? Enquanto que a veia cefálica vai percorrer até a região aqui de sulco delto peitoral, que depois vai acabar se continuando lá, desembocando em subclave. Muito bem. Como que eu vou primeiro delimitar a região de fossa cubital? Fossa cubital tem esse formato triangular e ela é formada medialmente por músculo pronador redondo, lateralmente músculo braquiorradial e superiormente pelo bíceps braquial. A esse triângulo nós damos o nome de fossa cubital. Beleza, localizei a fossa cubital. Imagina que você tem um paciente de 75 anos, obeso, hipertenso, diabético, apresenta anasarca, que é aquele edema generalizado, e você não vai conseguir apalpar, nem visualizar, nem perceber o calibre das veias do membro superior desse paciente. E agora? O que a gente faz? Não sei se ele é tipo M clássica, 1, 2, 3 ou 4, ou ainda alguma outra variação anatômica não relatada aqui por Alves. Percebam que em todos os tipos eu tenho veias desembocando na veia basílica. No tipo 1, tenho a intermédia basílica. No tipo 2, a intermédia do cotovelo. No tipo 3, a intermédia do antebraço. No tipo 4, a própria cefálica. E no tipo M clássica, a intermédia basílica. O que isso significa? Que na região de fossa cubital, se eu adentrar com o catéter aqui próximo da junção de pronador redondo e bráquio radial, de lateral para medial, ou seja, em direção à basílica, eu tenho grandes chances de conseguir funcionar uma veia
seja essa veia a intermédia basílica, no tipo 1 e no M clássico, seja a intermédia do cotovelo no tipo 2, a intermédia do antebraço no tipo 3 ou a cefálica no tipo 4. Então, adentrando aqui no início da fossa cubital e tendo um trajeto ascendente para medial, ou seja, voltado para a veia basílica, eu tenho uma chance maior de conseguir puncionar uma veia na fossa cubital. Veja como a anatomia é uma coisa maravilhosa. Ela nos ensinando aqui a fazer uma punção de sucesso. Legal! Bem louco! Quando eu penso em membros inferiores, sei que não é a veia mais indicada. Veia safena magna. Ela se forma através de, primeiro, veias digitais dorsais do pé, que vão formar um arco venoso dorsal, que medialmente, anteriormente à maléola medial da tíbia, ascende como veia safena magna, magna a maior delas. E a veia safena magna, ela vai se continuar até a região de trígono femoral, quando ela desemboca em veia femoral. Posso puncionar a safena magna? Não é a melhor opção, mas é uma possibilidade. E eu posso puncionar a veia femoral? Também não é a primeira opção, mas é uma possibilidade. Como localizar a veia femoral? Primeiro, eu tenho que localizar o trígono femoral, delimitado por, superiormente, ligamento inguinal, lateralmente, sartório, medialmente, adutor longo, e tenho aqui como assoalho do trígono femoral, músculo pectíneo e músculo ilíaco. Como localizar a veia? Você vai apalpar espinha ilíaca antero-superior, sínfise púbica. No ponto médio entre essas duas estruturas, eu vou ter aqui ligamento inguinal, artéria femoral. Imediatamente lateral, nervo femoral, e medialmente a veia femoral. Apalpa o pulso da artéria femoral em 2 pontos. A partir do momento que eu conseguir apalpar em 2 pontos, eu tenho a certeza de que ela está correndo entre esses 2 dedos. Se a minha punção é venosa, você deve colocar o seu catéter medialmente aonde estiver os seus dedos, para você ter certeza de que não está na artéria femoral, ok? Agora, se a punção for de artéria femoral, a história é outra. Eu sugiro que você vá assistir o vídeo dos pulsos arteriais, que lá eu comento um pouco mais da localização da artéria femoral. Professor, e a veia jugular? A gente pode pegar? Se você for da enfermagem, pode jugular externa. Se você for da medicina, pode jugular externa e pode também jugular interna, mas não vou falar aqui da punção de jugular interna. Tem técnica de fazer punção direta? Tem, mas a punção de jugular interna ou do subclave é feita cirurgicamente, principalmente em UTI, para indivíduos que precisam de catéter venoso do tipo central. Focando aqui no vídeo de hoje em acesso venoso periférico, como que a gente vai fazer punção de jugular externa? Vou garrotear o pescoço? Jamais! Errou! Pelo amor de Deus, vou colocar meu paciente levemente em Trendelenburg e vou obstruir o fluxo da jugular externa a fim de ingurgitar. Estou falando de veia, então estou falando de um fluxo centrípeto, ou seja, voltando para o centro. Então esse vai ser o trajeto do sangue na veia jugular externa, de periferia para o centro. Muito bem. Percebam que a veia jugular externa ela vai correr ao longo do músculo esternocleidomastoide. Esternocleidomastoide, externo, cleido de clavícula, mastoide, processo mastoide do osso temporal. Então, localiza o músculo esternocleidomastoide, a veia jugular externa está passando anteriormente ao esternocleido. Porém, eu tenho aqui, passando anteriormente a ela não representado nessa imagem, o músculo platisma, que está intimamente aderido à pele. Nem sempre a jugular externa é de fácil visualização, porém é uma possibilidade para a gente realizar a punção. Então, vou localizar esternocleidomastoide, paciente em Trendelenburg, às vezes nem precisa. Você pode colocar o seu dedo obstruindo o fluxo da jugular externa
para que ela consiga ficar engurgitada e logo visível. Muito bem. E o PIC, que é o acesso venoso central de inserção periférica? Nós temos aqui resolução em parecer do COFEM, que permite que o enfermeiro realize a inserção do PIC mediante capacitação. Então, dificilmente as pessoas vão sair. Aliás, não conheço nenhuma faculdade que ofereça a capacitação para inserção de PIC como grade da graduação, ok? Normalmente é um curso de capacitação. Observo aqui um dispositivo que está inserido na veia basílica e que vai para a subclávia, veia braquicefálica, veia cava superior. Estou falando de um acesso central, porém de inserção periférica, que hoje já é realizado pelo profissional da enfermagem exclusivamente do nível superior, tá? Apenas o enfermeiro, o técnico não realiza o PIC. Pode ser guiado por ultrassom, então posso fazer uma punção guiada por ultrassom para eu ter uma maior assertividade na minha técnica. Para isso, preciso de capacitação também e preciso ter o dispositivo na unidade que eu trabalho. E após a passagem do PIC, precisa fazer um exame de imagem, porque ele é radiopaco, observem ele aqui, olha, passando por subclávia, veia braquicefálica, veia cava superior para a confirmação da localização do dispositivo. Esse era o recado que eu tinha para dar para você hoje. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!